Fala pessoal, beleza? Como é que tá os preparativos aí para o concurso da Guarda Municipal de Itabiri? Tá todo vapor? Foco total? Vibrando? Espero que sim, hein, pessoal? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou policial militar rodoviário aqui do estado de Minas. Atuo no trânsito rodoviário, nas vias estaduais, nas rodovias estaduais e nas rodovias federais delegadas, né? São aquelas que a polícia que são o órgão de atuação do DENIT, junto com a PRF, porém tem uma delegação para a Polícia Militar Rodoviária Estadual fazer a atuação no lugar da Polícia Rodoviária Federal. Então nós atuamos aí tanto na rodovia estadual quanto nas rodovias federais delegadas, beleza? Estou aqui para ajudar os senhores o quê? E eu não somente eu estou da equipe do Vale para que os senhores conquistem a aprovação no grande sonhado concurso da Guarda Municipal de Itabiri. Conto com a participação dos senhores, que dediquem, façam a parte dos senhores, que nós vamos tentar passar uma maior quantidade de conteúdo, beleza? Hoje eu quero deixar uma dica, nós estamos trabalhando dica, hoje eu quero deixar dicas sobre o que? Infrações que é um tópico que está lá que vai cair na prova. É o artigo 161 do CTB, que vai falar sobre as infrações, beleza? Nós vamos trabalhar o que? Sobre infrações. Bacana? O que os senhores têm que saber sobre infrações? Infrações é o que? É toda inobservância de quê? Toda inobservância de preceito estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação complementar e nas resoluções do CONTRAN. Beleza? Então, infrações nada mais é que isso aí. Infrações é toda inobservância de preceitos, são preceitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação complementar e nas resoluções do CONTRAN. Bacana? Gravem isso aí. São todas as inobservâncias de preceitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, legislação complementar e na resolução CONTRAN. E essas inobservâncias vão acarretar o quê? Uma penalidade e, além de acarretar uma penalidade, vai ter o quê? Uma medida administrativa. Bacana? Ah, Paulo, mas beleza, entendi o que é as infrações.
Mas como que funciona isso? Nós vamos ver, por exemplo, a partir do artigo 161, que é onde fala, dá o conceito de infrações, já no artigo 162 vai falar sobre o tipo infracional. Qual o tipo infracional, Paulo? Vamos lá. Conduzir veículo sem CNH, que é Carteira Nacional de Habilitação, sem PDD, que é Permissão para dirigir, ou sem autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC. Nós temos lá então o artigo 62, quer ver? Se pegar aqui, se nós virmos aqui no artigo, ó, tenho sempre o seu Código de Trânsito Brasileiro, né? No artigo 62 aí, é isso que coloquei para o senhor dizer, dirigir veículo, então sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir, conduzir ciclomotor. Aí nós vemos aqui que é o quê? Nós temos esse tipo infracional e logo abaixo vai estar escrito o quê? Infração. É uma infração o quê? De natureza o quê? Gravíssima. É uma infração de natureza gravíssima e tem o quê? Como medida administrativa, no caso da CNH, PDD, de conduzir veículos sem CNH, PDD, é uma retenção do veículo até que seja regularizada a situação. Vamos conferir? Vamos lá, ó. Retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, ó. Retenção do veículo. Então, tem como medida administrativa a retenção do veículo. Top? Beleza, vimos isso aí. Aí vai, tem a 162, aí vem inciso primeiro, segundo, aí vem lá um rol de infrações. Aí você vai me perguntar, ô Paulo, mas como assim infração gravíssima? O que é isso? Nós temos lá no artigo, se não me engano, é no artigo, vamos pegar aqui, vou conferir para a gente falar certinho. Marquei aqui para os senhores. 259, confere para mim aqui. Artigo 259, 257, 259. Isso, é isso mesmo, eu falei certinho. No artigo 259, vem uma classificação das infrações, dessas infrações aqui. Quanto à classificação dela, nós vamos ter o quê? Uma classificação. E classifica o quê? Ó, vou fazer aqui em gravíssima, grave, média e leve. Isso aí no artigo o quê? 259. Gravem isso aí. Bizu isso aí. Então, nas infrações nós temos o quê? Mas, Paulo, mas para que serve isso? Isso serve para aquela pontuação que o condutor do veículo, o habilitado, tem de perda de pontuação em caso de infrações. No caso aqui da gravíssima, ele vai perder em cada infração 7 pontos. No caso da grave, ele vai perder 5 pontos.
No caso da média, ele vai perder 4 pontos. No caso da leve, ele vai perder 3 pontos. Beleza? Isso aí é o quê? Seria dentro da infração, a classificação dela se classifica o quê? As infrações classificam em gravíssima, grave, média e leve. Nós temos cada infração. Então, todo tipo lá que os senhores verem, que tiver lá, conduzir veículo sem CNH, no caso nós já vimos que é gravíssimo. Nós vamos ver lá, dirigir, conduzir veículo sem o cinto de segurança, condutor ou passageiro, é uma infração grave. Nós vamos ter, vamos lá, conduzir veículo sem dispositivo de cadeirinha, criança sem dispositivo de cadeirinha, gravíssima. Então nós temos diversos tipos de infrações que tem a classificação dentro delas de entre grave, gravíssima, grave, média e leve. É muito importante os senhores saberem disso. Aí os senhores vão me perguntar, ô Paulo, bacana, mas o que seria um auto de infração? O auto de infração já é aquela notificação que o agente já tomou, já observou, já viu que o infrator deixou de observar uma norma do CTB e aplicou uma notificação nele, aí gerou um auto de infração. E todo auto de infração, nós vamos ver no artigo 280, que vem falando o quê? Que toda auto de infração vai ter o quê? O tipo de infração, o tipo dela, vai ter o tipo de infração. Opa, ficou apagado aí, deixa eu voltar aqui. O tipo de infração, vai ter, ó, tipo, ficou... Não, vou descer um pouquinho aqui que não tá aparecendo, não. Vai ter o quê? Vamos pôr para baixo aqui. Vai ter o quê? Todo auto de infração vai ter o quê? Vai ter o tipo de infração, que é tipo o quê? Deixar de usar o cinto de segurança, aí vai ter lá. Vai ter o quê? A data, local, hora. Data, local, hora. O órgão da autuação. É o órgão da autuação e agente. Órgão de autuação, agente. Se possível, identificação do condutor. Porque, se possível, que tem autos que é possível fazer, alguns autos de infrações são possíveis de fazer sem abordagem. E a assinatura do condutor. Isso aí está tudo previsto o quê? No Código Transbrasileiro. Então, o Código Transbrasileiro, a gente viu o quê? Que ele vai ter a infração nada mais é que o quê? É toda inobservância dos preceitos estabelecidos em CTB, regularização, toda inobservância dos preceitos estabelecidos em CTB, inobservância da legislação complementar e inobservância das resoluções do CONTRAN. Vimos então que tem sempre o tipo de infração, a natureza de infração e a medida administrativa.
Vimos que as infrações são classificadas em quê? Gravíssimas, graves, médias e leves. Vimos que todo auto de infração, que são aquela notificação, elas vêm o tipo de infração, tem que ter o que? O tipo, data, hora, local, o órgão de atuação e o agente, a identificação do condutor, se possível, e a assinatura do condutor. Bacana? E o que eu quero que os senhores gravem? A pontuação que é prevista lá no artigo 259, que é, no caso da grave, 7 pontos, no caso da grave 5 pontos, no caso da média, 4 pontos, e no caso da leve, 3 pontos. Por quê? Posteriormente, nós vamos saber quanto que cada habilitado pode perder. Se os que exercem atividade remunerada, se é igual para todo mundo, se não é. Isso tudo o CTB tem previsto lá e nós vamos ver mais adiante. Beleza? Quero falar com os senhores agora, dito sobre as infrações, nós precisamos saber sobre as penalidades das infrações. Por quê? A prova dos senhores pode ser que seja trocado lá, eles troquem o quê? Coloquem lá medida administrativa e peça para marcar quais são as opções de medida administrativa e colocam um rol lá de penalidades, beleza? Isso tudo costuma cair na prova e eles costumam modificar. Por isso que eu preciso que os senhores saibam o que é infração, a classificação delas, quais são as penalidades, quais são as medidas administrativas. Se pode, uma pergunta interessante, se pode ocorrer uma infração e ao mesmo tempo um crime de trânsito, pode, é perfeitamente possível. Por quê? Ao mesmo tempo a gente pode estar cometendo uma infração de trânsito e nessa infração de trânsito também pode estar cometendo um crime de trânsito, que é o caso, por exemplo, de entrega de direção. Nós temos o auto de infração, que é a entrega de direção, mas ao mesmo tempo nós temos a entrega de direção lá, o crime, lá no artigo 310 do CTB. Olha, você vê, um agente ele vai ter a notificação de autuação de infração de trânsito, de entrega de direção, e também vai ter o quê? Vai ter um crime de trânsito, que é o quê? Entregar veículo automotor inabilitado, ou por deficiência física, mental, ou embriagado. Isso tudo caracteriza a entrega da direção. Então é possível você fazer o auto de infração, a notificação ou a infração e fazer tipificação do crime de trânsito. Se a pena, e como o Código de Trânsito Brasileiro, nos crimes de trânsito, é perfeitamente aplicação do juizado especial, é perfeitamente aplicável à lei do juizado especial, que é o que? A Lei 9.099. Então, muito possivelmente vai ter um TCO e uma autuação de entrega de direção. É muito interessante isso aí. Mas, dito isso aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o quê? Quais são o quê? As penalidades. E onde estão previstas as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro, hein? As penalidades, nós vamos ver que ela está prevista no artigo 256 do CTB. Gravem isso aí. Nós precisamos o quê? Saber o quê? Sobre as penalidades. Quais são as penalidades? Uma vez que nós já vimos sobre as infrações, quando temos infrações, agora nós precisamos saber o rol taxativo de penalidades e, posteriormente, o rol taxativo também das medidas administrativas, que a banca sempre vai procurar trocar lá alguma coisa desse tipo lá. Beleza? Nós temos a primeira que a gente já pode falar, nós temos a advertência . Nós temos a advertência por escrito.
Nós temos a advertência por escrito. Nós temos uma outra penalidade, que é a multa. Nós temos uma outra penalidade, que é o quê? A suspensão ficou feio demais. Multa, que é a suspensão da CNH, PPD. Nós temos a suspensão PNH, PPD. Nós temos o que? A cassação da CNH, PPD. Nós temos... nós vimos então que nós temos o que? A multa, a advertência por escrito, suspensão da CNH e PDD, a cassação da CNH e PDD, aqui na suspensão, a suspensão do direito de dirigir, tá, gente? Eu confundi aqui. Do direito de dirigir, que não suspende a CNH, não, senão ele tira outra, vai lá, faz uma... Ele não caça a CNH, não suspende, não, ela suspende o direito de dirigir, ele não pode dirigir em hipótese nenhuma. Ele tem lá a obrigatoriedade de frequentar cursos de reciclagem. Então nós já vimos então quais são as penalidades até agora: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou permissão para dirigir, frequência obrigatória, faltou o O aqui, obrigatória de cursos de reciclagem. Mais alguma coisa, gente? Vamos ver, pensa aí. Não, gente, é só isso mesmo, tá? Aqui, ó, vamos conferir aqui agora no artigo 256. 256, ó, lá, ó. Advertência escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da carteira de nacional de habilitação, cassação da permissão, frequência obrigatória de curso de reciclagem. É isso aí mesmo, tá? Que aqui eu coloquei cassação da carteira nacional de habilitação e da permissão para dirigir veículo, tudo em um só. Beleza? Então, esse rol aqui é um rol taxativo. Isso aqui são as medidas. Toda vez que tiver o quê? Uma suspensão do direito de dirigir, é uma penalidade. Toda vez que tiver uma multa, é uma penalidade. Toda vez que tiver uma cassação da carteira de habilitação, é uma penalidade. Toda vez que tiver que frequentar curso de reciclagem, é uma penalidade. Beleza? Uma observação que eu quero fazer muito importante com os senhores. Essas penalidades aqui não elimina, deixa eu colocar, não elimina dos ilícitos penais praticados, beleza? Então gravem isso. Tendo essas penalidades, não quer dizer que vai eliminar os outros ilícitos praticados, não vai eliminar os outros tipos de crimes que existem, penais praticados. Entendeu? Não esqueçam disso, não. Vai ter essa aplicabilidade aqui e lá dos outros ilícitos penais lá, eles vão responder também.
Gravem isso. Ó, tá igual um trava-língua. Mas é muito importante saber disso. Dentro disso aqui, o que eu quero que os senhores gravem aí sobre a suspensão do direito de dirigir? Nós precisamos abrir um parêntese aqui. Não, nós vamos jogar aqui então. Nós vamos pegar da suspensão aqui e jogar um parêntese aqui sobre o que? O que eu preciso que os senhores entendam? A suspensão do direito de dirigir é sobre o quê? A suspensão do direito de dirigir era um período de 12 meses. Beleza? Mas eu quero que os senhores gravem, não só isso, sobre a pontuação. Porque teve aquela mudança do CTB, qual o limite máximo de pontuação. Nós temos, então, o agente pode ter o quê? Até 20 pontos. E vai ter até 20 pontos. Caso ele tenha tomado o quê? 2 ou mais infrações gravíssimas então o limite dele vai ser 20 pontos. Se ele tomar 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos. Para ele ter a suspensão do direito de dirigir, o limite dele vai ser de 20 pontos. Caso ele tenha 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos. Ele tem uma infração gravíssima. $30 caso ele tenha uma infração gravíssima. E 40 pontos. Ele tem um limite de 40 pontos. Caso ele não tenha nenhuma infração gravíssima. Bacana? Então, qual o limite de pontuação? Quando alguém chegar, qual o limite de pontuação que pode ser atingido no caso das infrações para ter o direito, para ter a suspensão do direito de dirigir? Ele tem um limite de 20 pontos. Se ele o quê? Tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas. Digamos lá que ele dirigiu, digamos lá que ele fez a permissão da condução, a pessoa permitiu a condução de veículo automotor à pessoa inabilitada, é uma infração gravíssima. Aí já tem uma. Se ele tiver só uma, ainda vai. Porque, por exemplo, se ele tiver só uma infração gravíssima e as demais, média, leve, grave, ele tem até 30 pontos que ele pode perder. Se ele tiver mais de uma, se tiver por exemplo, vamos colocar aí uma de... Ele permitiu a condução a um inabilitado, permitiu a condução do veículo automotor a uma pessoa inabilitada e ainda tem também o que conduziu o veículo sem a cadeirinha, o assento, cadeirinha lá para a criança. É outra infração gravíssima, ele vai ter 2, aí ele já vai poder perder só 20 pontos. Aí pensa, cada infração gravíssima é 7 pontos, 7 mais 7, 14. Se tiver 2 infrações gravíssimas, ele já perdeu 14 pontos e ele pode atingir só até 20. Se ele tiver só uma, ele pode atingir até 30. Se ele não tiver nenhuma, ele pode atingir até 40 pontos, beleza? Lembrando que o quê? Quem exerce uma observação que eu quero fazer, importante, que quem exerce atividade remunerada, quem exerce o que? A atividade quem exerce atividade remunerada
ele já cai direto nessa terceira hipótese aqui, ó, de 40 pontos. Pode perder até 40 pontos. Independentemente do tipo de infração, se é leve, grave, gravíssima. Entendeu? Quem exerce atividade remunerada não vai cair nessa regra, já fica no 40 pontos. Independente da natureza da infração. Pode ser gravíssima, leve, grave. E uma observação importante, que quando essa pessoa que exerce atividade remunerada atingir 30 pontos, quando ela atingir 30 pontos, ela já pode o quê? Fazer a reciclagem preventiva. Que é o quê? Você faz uma reciclagem preventiva para que seja eliminada, após concluído, seja eliminada todos esses pontos perdidos dele. Beleza? Gravem isso aí que é objeto da sua prova. Que vai ter alguma coisa lá, que é atualização muito boa que o CTB trouxe. Então nós vimos aqui, só para concluir, as penalidades são esse rol taxativo, que é a advertência por escrito, é a multa, é a suspensão do direito de dirigir, é a cassação da carteira de habilitação ou permissão para dirigir e a obrigatoriedade de frequentar curso de reciclagem. Dentro da suspensão de dirigir, nós vimos o quê? Que tem 20 pontos para quando a gente tem cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, tem o limite de 30 pontos para quando a gente tem cometido apenas uma infração gravíssima e tem o limite de 40 pontos para quando a gente não tenha cometido nenhuma infração gravíssima. Observação importante é o quê? Aqueles que exercem atividade remunerada. Tem o limite o quê? Independente do tipo da natureza da infração, se é leve, grave ou gravíssimo, vão sempre ter o direito sempre ter o limite o quê? De perder até 40 pontos. Lembrando que o quê? Após atingir 30 pontos, ele pode fazer o curso de reciclagem preventivo para que seja eliminado esses pontos. Bacana? Vimos então sobre infrações, penalidades. Vai ficar para a próxima o quê? Nós falarmos sobre as medidas administrativas. Nos acompanha aí, acompanha o canal do Vale Concursos aí. Estamos juntos com todos vocês. Se você gostou, curte aí. Curte, deixe seu comentário e acompanhe no nosso próximo vídeo aí sobre medidas administrativas e crime de trânsito. Beleza? Fiquem com Deus.